Conexão Cultura, 10h44, você com a gente nessa manhã especial de quinta-feira até as 10 da manhã e você participando pelo 985639937. Seja bem-vindo para você que ligou o rádio agora nessa manhã especial. Estamos até às 11 com Conexão Cultura Mais, agora 10h44. Informação no Conexão Cultura. As eleições municipais são um momento crucial para a democracia, pois definem os representantes locais que estarão à frente das prefeituras e câmaras municipais. E pensando nisso, o programa de pós-graduação em Ciência Política da UFPA realizará o seminário eleitoral, as eleições municipais e as transformações no cenário político nacional. E para falar sobre o evento, recebemos aqui os professores, aqui com a gente, a Nayara Cavalcante, que é professora na Faculdade de Ciências Sociais e Programa de Ciências Política, também pós-doutoranda de Ciência e Política pela UFPA, doutora em Ciência Política também com a gente aqui, e o Alan Pereira também, que está com a gente também, que é mestre e doutorando, para falar sobre esse tema importante. Lembrando que a professora também, a professora Nayara, ela é mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, não é isso? Aqui com a gente nessa manhã especial. Professora, seja bem-vinda. Professora Alan também, bem-vinda ao Conexão Cultura. Bom dia. Muito obrigada. A gente agradece a oportunidade daqui da rádio para falar um pouco sobre esse evento, que é de fato um evento muito importante para a UFPA, para o Programa de Ciência Política e para a Faculdade de Ciências Sociais. Essa, de fato, é uma oportunidade, é uma iniciativa assim, muito importante para a gente pensar um pouco as mudanças no cenário político e nacional, e especialmente no contexto das eleições de 2024. Maravilha. Alan, professor Alan, seja bem-vindo também ao Conexão Cultura. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui, num programa que já marca muito a manhã dos paraenses, que informa e forma a opinião das pessoas. E falar sobre o seminário é um grande prazer, porque é um momento que a academia sai dos seus muros e coloca as pesquisas que estão sendo realizadas para a sociedade. E entender o que é informação, o que é pesquisa e o que é opinião. Maravilha. Professora Nayara, qual a importância de um evento como este que discute as eleições municipais num momento tão crucial para a política brasileira? A gente acredita que Belém é um espaço privilegiado de debate político e acadêmico. A gente entende essa região como um espaço essencial no cenário nacional, e a gente pretende utilizar o espaço do evento para discutir de forma interdisciplinar temas como o avanço da direita, elites locais e a relação entre a política e meio ambiente, né? Tanto a gente tem discutido nos últimos tempos, e que a gente vai continuar discutindo aí bem enfaticamente, né, até a COP30. A gente também vai falar sobre particularidades das eleições municipais em Belém, vai evidenciar sua relevância para compreender as transformações políticas no Brasil. E só antes de falar um pouco mais sobre o evento, a gente gostaria de convidar toda a comunidade belenense e cidades ao redor a participar desse evento, que vai acontecer no dia 26 de novembro. Vai acontecer no auditório do ICEM, que é o Instituto de Ciências Exatas e Naturais da UFPA. Para a realização desse evento, a gente conta com o apoio da CAPES e da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, além da colaboração, né, do ICEM, que vai fornecer o espaço para a realização do evento. Então, a gente quer convidar todos a participar. Vai ser um dia todo de evento ao longo do dia 26, né? E a gente vai falar um pouco mais aqui na entrevista. Perfeito, professora. Professora, quais são os principais objetivos do seminário e como ele contribui nesse momento importante para o debate político da política no Brasil? Esse evento vai ser um espaço onde a gente vai trazer uma série de politólogos e pessoas que são referência em suas áreas para discutir sobre eleições na região norte e nordeste, falar um pouco sobre as elites locais, os avanços da direita, a questão do meio ambiente. A gente vai falar sobre a própria eleição municipal em Belém. Também a gente vai falar um pouco sobre dados e avaliações para o futuro. Essas pessoas, né, o Alan vai falar um pouco mais sobre elas, são pessoas que discutem sobre eleições no Brasil.
Então, a gente espera que esse seja um espaço de comunicação com a população de Belém, para a gente pensar um pouco, né, sobre como a política nacional está relacionada com a política municipal. De que forma o que aconteceu, né, o resultado dessas eleições, estão relacionados com o que a gente está vivendo aí desde as últimas eleições de 2022. Maravilha. Professor Alain, quais são os temas centrais que serão abordados nas mesas redondas e quais as expectativas em relação a essas discussões, professor? Expectativas são que a gente possa esclarecer alguns pontos, discutir alguns pontos que são sai do consenso, vamos dizer assim. Na primeira mesa, nós temos que as eleições na região norte, o avanço da direita e o meio ambiente. Certo. É consenso que a preservação do meio ambiente é necessária para a nossa própria sobrevivência. Porém, quando a gente analisa os números, que são ao estudo da ciência, analisa o seguinte: 82% da população é favorável à preservação do meio ambiente, correto? Isso deveria influenciar na eleição de pessoas que defendam as propostas ambientais. Porém, quando a gente vai ver a atitude, porque uma coisa é o comportamento, que é a história de a gente acreditar na preservação do meio ambiente, ter comportamentos pró-ambientais, e outra coisa é a atitude, a ação propriamente dita. Uhum. Quando vai nessa atitude de votar, que é uma ação atitudinal, a gente elege eleições de pessoas que não têm essa pauta. Sim. A gente pode ver em alguns municípios do estado do Pará, por exemplo, eleições de madeireiros, eleições de garimpeiros. Então, a gente entender o que há dessa diferença entre um comportamento, entre a opinião que eu tenho, vou preservar o meio ambiente, mas votar em candidatos que não possuem políticas públicas para o meio ambiente, é uma das primeiras pautas que a gente vai discutir. Inclusive, é a primeira mesa que acontece. Certo. As eleições municipais de Belém, nós trouxemos um fortalecimento que a gente sabe que há, por exemplo, uma influência muito grande. Apesar do município ser a porta de entrada eleitoral, é onde os problemas acontecem, mais cotidiano ao eleitor, ela sofre influências de vários aspectos, de várias instituições políticas, do governo federal, e é a pauta do discurso que nós vamos ter nessa segunda mesa, que acontece às 14 horas, que é as eleições municipais em Belém. E a gente faz no último debate, dados do presente e avaliação para o futuro, quais as perspectivas eleitorais, quais as perspectivas que tem, tanto para as eleições municipais daqui a 4 anos, como as eleições nacionais e estaduais que acontecerão daqui a 2 anos, né? Como esses números indicam esse enraizamento, esse posicionamento do eleitor nos campos de direita e esquerda, nos campos da eleição de pessoas, de indivíduos com propostas que se colocam, por exemplo, ou muito extremos ou muito centrais. Então, como o eleitor se posiciona nesse processo? Então, vamos discutir a eleição do meio ambiente, vamos discutir eleições municipais e vamos discutir quais perspectivas. Perfeito, professor Alain. Professora, qual é o papel nas redes sociais e das fake news nas eleições municipais? E como essas ferramentas influenciaram o resultado das eleições? Muito obrigada pela pergunta. Eu posso só fazer um merchanzinho aqui sobre a programação? Sim, professora. A gente queria convidar realmente todos a participarem. A gente está trazendo pessoas de diversos locais aqui do Brasil. E eu queria só falar aqui quem são essas pessoas que vão estar participando com a gente, que são professores que discutem questão eleitoral e vão estar aqui para pensar a eleição aqui em Belém. Perfeito. Então, estarão aqui a professora Geisa Pimentel, da Universidade Federal de Roraima, o professor Cláudio André, da Unilab, o professor Rodolfo Marques, da UNAMA, a professora Georgene Oliveira, da UFOPA, o professor Julian Borba, da UFSC, o professor Dalson Figueiredo, da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Maria Socorro Braga, da UFSCar, o professor Cláudio André, né, já citei ele, e o professor Dalson Figueiredo, né, são nomes importantes da nossa área e pessoas assim que vão nos auxiliar aqui a pensar algumas questões que são importantes, né? Por exemplo, a gente sabe que a gente teve uma eleição bastante atípica, né? A gente teve
um prefeito, né, que foi prefeito na década de 90, na década de 2000, e depois a gente passou por um processo de reeleição dessa pessoa por um outro partido, né? Então, inicialmente, ele foi eleito pelo PT e depois pelo PSOL, e aí quando ele tenta a reeleição, a gente tem um outro cenário em que ele não chega ao segundo turno, e aí essas são algumas questões que eu imagino que instiguem a população, e são algumas questões que a gente vai pensar nesse evento. Então, a gente gostaria de chamar a população para discutir com a gente, para contribuir em relação às nossas perspectivas acerca da ciência política, acerca dessas questões. E dizer também que esse vai ser um evento preliminar a um evento maior que vai acontecer em 2026, que vai ser a ABCP. Então, a gente não vai ter só um evento importante para Belém, que é a COP30 no ano de 2026, a gente vai ter um evento também muito importante para a universidade. Eu acho que essa questão sobre as redes sociais faz muito mais sentido para o Alan, já que é ele que discute Ok, essas professor questões. Alan. Então, qual o papel das redes sociais e das fake news nas eleições municipais e como essas ferramentas acabam influenciando diretamente nas eleições? O eleitor faz suas escolhas a partir de informações. Essa é o que diz a teoria clássica, a teoria da democracia, que nós temos que ter livre concorrência entre as pessoas e justas, e o eleitor faz escolhas de informações. Se as informações chegam deturpadas a esse eleitor, as escolhas não são feitas por uma escolha racional, por uma escolha de que a gente chama com as informações completas. Certo. Então, ele faz suas escolhas muitas vezes baseadas naquela informação falsa, naquela transmissão do grupo do WhatsApp que fala de uma determinada situação que não aconteceu, mas que passa a ser verdade na cabeça do eleitor. Então, essas influências são muito perniciosas para a democracia. E aí eu vou fazer um comentário que é necessário aperfeiçoar essa fiscalização. Então, a fake news, ela não permite escolhas baseadas em informações completas do eleitor, e sim muito em crenças e valores e coisas que já estão arraigadas e que colaboram para formar uma determinada opinião e que não permite entender as propostas daquele candidato. Perfeito, professor. Quero agradecer aqui a participação da professora Nayara Alcântara e Alan Pereira, que irão falando sobre o seminário eleitoral, as eleições municipais e a transformação do cenário político nacional. Professor e professora, muito obrigado pela participação de vocês aqui. É muito importante quando a universidade, como você falou, o professor falou, e você também, professora, quando ela sai dos muros e vem, né, para a sociedade e trazer também essa contribuição à comunidade, que é o papel principal da universidade em relação, principalmente, dessa discussão sobre a eleição municipal no Brasil. E é exatamente isso que a gente quer, que a comunidade ela consiga se comunicar com a universidade. Então, muito obrigado pelo convite. Por favor, participem do nosso evento no dia 26. Professor. Obrigado mesmo. E aproveitando também, para quem as mídias sociais, também nós estamos nas mídias sociais. Quem quiser fazer a inscrição pode vir no Instagram do programa PPGCP, UFPA, e quem não puder ir nos 100 pode acompanhar no YouTube do PPGCP UFPA. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo, professora Nayara também. Eu acho muito pertinente em outro momento a gente voltar no Conexão para a gente continuar esse assunto que é muito importante, viu? Gostei demais. 10h57, a gente vai encerrando Conexão Cultura de hoje, com a apresentação minha de Milson Cabral, a direção e produção do meu amigo Gabriel Adegas, Paulo Sérgio Pompeu no áudio, toda a equipe de jornalismo com a gente, a programação musical de Alessandra Caleja. Um forte abraço. Nós voltamos amanhã com mais Conexão Cultura às 8 da manhã. Vem aí Cultura da Hora com o José Vieira, em seguida Luana Virgulino com o Cultura 40 Graus. Forte abraço, tchau, tchau.